propósito do Espírito Santo? É lógico que não esgotamos o assunto, mas conseguimos, de uma maneira simples, de uma maneira, vamos dizer assim, mais objetiva, passar um pouco, sobre quem é o Espírito Santo, sobre as características do Espírito Santo, sobre o principal ministério do Espírito Santo e muitas outras obras que o Espírito Santo fez e continuará fazendo em nossas vidas. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar também sobre uma obra do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. O ministério, eu falei isso aqui sexta-feira. Todas as obras que Jesus realizou foi através do poder do Espírito Santo, amém? E o ministério sem o Espírito Santo não tem como. Se você caminhar na força do seu braço, se você andar segundo a tua força, uma hora você vai cansar e você vai parar. Mas se a sua força for o Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero te dar uma boa notícia. Você nunca vai parar. Há um versículo maravilhoso em Isaías que diz assim: aqueles que esperam no Senhor são como as águias que correrão e não se cansarão, e não se fadigará. Amém? Então, antes de qualquer coisa, hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Eu preciso que você guarde no fundo do teu coração que só existe ministério se você confiar toda a força no Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também te dará forças. A nossa força vem dele. Amém? Abra por gentileza a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 12. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura, que hoje, vamos dizer que, bem dizer, 80% da ministração nós vamos caminhar dentro dela. Amém? Eu quero profetizar o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, amém? Enquanto nós ministramos, a unção de Deus pegará você e se crê nisso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a medida da graça, conforme a medida repartida pelo Espírito. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Amém? Que significa que ele subiu, senão que também havia descido das profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, e a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13 também. Até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus
e chegamos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Amém? Que coisa maravilhosa. A plenitude de Cristo. Sabe o que é interessante? Aqui, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso. Eu sempre falo isso aqui, uma das cartas mais preciosas, todas são, mas que é muito importante você ter no teu coração é Efésios. Efésios, ele fala exatamente quem você é em Cristo. E Efésios, capítulo 1, fala sobre as heranças, sobre quem nós somos em Cristo, sobre Jesus ter enviado o Espírito Santo como selo da promessa. Capítulo 2 fala sobre salvação. Depois o capítulo 3, ele vem falando que ele é o apóstolo dos gentios, que o evangelho é para todos. E no capítulo 4 ele começa a falar sobre ministério. E o Efésios, ele é dividido exatamente naquilo que nós estamos ensinando sobre o Espírito Santo desde o início, que é o quê? A obra principal do Espírito Santo é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, amém? Automaticamente a obra que nós temos para realizar aqui nessa terra é a mesma obra. A Bíblia diz assim, o quer comamos, quer bebamos, façamos em nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu disse aqui, todos esses dias, que na verdade não existe separação de uma vida secular para uma vida espiritual. Se você está fazendo isso, ainda você não entendeu o que é o Evangelho de Cristo totalmente. Jesus é o Deus que quer tocar todas as áreas da sua vida. E isso tem a ver com a obra do Espírito Santo. Lembra que nós estamos falando desde o início sobre o candelabro, sobre o Espírito Santo habitar em nós e depois ele nos usar, através de nós, também fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E como que ele faz isso? Em primeiro lugar, através dos dons espirituais em nós. Depois, o fruto do caráter aprovado nos prepara para quando nós formos ser revestidos do poder de Deus através do poder do Espírito Santo. Amém? E uma da parte que nós somos usados através do poder do Espírito Santo são os dons ministeriais. Amém? E o apóstolo Paulo está ensinando exatamente isso à igreja de Éfeso. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala no começo do capítulo 4 é, olha que interessante, como prisioneiro do Senhor. Mas como assim prisioneiro do Senhor? Você vai perceber o apóstolo Paulo falando, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí de repente ele fala assim, eu sou escravo de Cristo. Não parece um pouco controverso? Sabe o que é interessante? A liberdade. Você tem a escolha de fazer o que quiser com a sua liberdade. E o apóstolo Paulo, ele usou a sua liberdade para ser escravo de Cristo. A Bíblia diz assim que nós estávamos condenados num terrível charco de lodo. Jesus assinou a sua carta de alforria e te deu total liberdade. Mas sabe o que é interessante? Jesus, ele não comprou você simplesmente para te aprisionar, mas ele te libertou para que você tivesse liberdade. Mas a melhor decisão que você e eu pode tomar é estarmos presos em Cristo. Isso tem a ver muito além do que é ser um servo. Isso tem a ver com você entender a paternidade que você tem em Cristo Jesus. Não deixe com que nada, não deixe com que costumes, não deixe com que ritos, não deixe com que pessoas aprisionem você e tire a liberdade que Jesus pagou um preço alto para comprar por ela. Amém? E quando nós entramos aqui, o apóstolo Paulo ele começa a ensinar que na verdade ele preferiu agora estar preso em Cristo. Existe um louvor que nós cantamos muito tempo que fala assim, gastarei a minha vida aos seus pés. Se eu não me engano, Jeremias também que falou isso. Eu quero gastar a minha vida aos seus pés. O melhor lugar que você pode entregar a sua vida, o melhor lugar que você pode gastar a sua vida é nos pés de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, o que é dons ministeriais? São dons de vocação divina para
serviço específico da igreja. É uma capacitação sobrenatural para a execução de um serviço ministerial. Amém? O versículo 12, nós entendemos que o apóstolo Paulo fala sobre a palavra ministério. E vocês estão cansados de escutar eu falar sobre a palavra ministro. O ministro não é para ser servido. O ministro não tem a ver com ser bonitinho, aquele que está em evidência. Não, não, não. Ministro, antigamente, era remadores, que ficava lá no fundo do barco. E a maioria deles eram escravos. A maioria deles estavam cumprindo penas por coisas erradas que fizeram. E a missão desses ministros era estar lá embaixo, com sol, com chuva, com calor, com frio, com tempestade, remando. Independente do que estava acontecendo no barco, independente do que estava acontecendo na embarcação, ele estava remando, amém? Isso também tem a ver com a igreja, o corpo de Cristo. Sabe qual é a representação da igreja na velha aliança? A Arca de Noé. Quem é que lembra da Arca de Noé? Você lembra, né? Quantos animais Moisés colocou na Arca de Noé? Vamos ver se estão espertos. Por que nenhum? Vocês estão espertos. Puxa, eu achei que tudo vocês iam cair. Bárbara, parabéns, você ganhou um presente, tá? Um abraço no final do culto, tá? Pela sua sabedoria. Que sabedoria dessa menina, hein? Voltando aqui, vocês param de ficar tirando minha atenção, tá? Que eu tô pregando, eu tô falando sério. E esses eram os ministros. Amém? Vamos lá, vamos caminhar. Qual é a função dos dons ministeriais? Eu quero falar depois o que não é os dons espirituais. Porque infelizmente hoje em dia a religião fez uma deturpação no que são os dons ministeriais. E eu quero te passar a ótica bíblica sobre isso. E nesse versículo fala: eu, como pastor, faz 5 a mãozinha, 5 dedinhos. Aqui estão os dons ministeriais. Quantos dedos você tem na mão? Se tiver tudo certo, tem 5, né? Depois você vai entender melhor essa dinâmica. Não se esqueça dessa mãozinha bonita aí que Deus te deu. Vamos lá, o que é a primeira função dos dons espirituais? O apóstolo Paulo ensina que é o aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios Deus dá de presente para a igreja de Cristo, para aperfeiçoar a igreja, amém? E daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais específico como que a igreja é aperfeiçoada nos 5 ministérios. Vocês já perceberam que existem pessoas que chegam totalmente arrebentadas? Existem não, todas as pessoas quando começam a vir para o Evangelho. Por isso que Jesus falou que o Evangelho não era para os sãos, para os curados, mas é para os fracos e doentes. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa chega, ela está totalmente arrebentada. Aí através do poder do Espírito Santo, através dos dons, através da obra, através dos 5 ministérios, essa pessoa, ela vai levando. A nossa função nos 5 ministérios não é de trazer a você o centro nós. A minha obrigação como ministro é te apontar Cristo. Nós não estamos aqui para sermos usados como amuletos. Nós estamos aqui para indicar aonde vocês devem estar. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu tenho dores de parto. Deixa eu falar uma coisa para você, eu posso desabafar? Você não vai ficar assustado? Eu nunca entendi tanto essa palavra do apóstolo Paulo como nós estamos entendendo esses últimos dias. Ele falou que eu tenho dor. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é a pior dor do mundo? A dor de parto. Sabia disso? Quem é que, os homens, quem é que já teve cólica de rim? É a segunda pior dor do mundo. A primeira é a dor de parto. A comparação da dor de um parto natural é como de todos os ossos se quebrando ao mesmo tempo. Você tem noção disso? Acho que por isso que Deus deu a Eva o castigo de aumentar as dores do parto. Eu lembro o dia que a Karina foi ganhar a Karen. Vocês não vão acreditar, mas eu tenho a foto que prova que eu estava lá, tá? Eu orei os 9 meses para eu conseguir assistir o parto sem desmaiar. E eu consegui, glória. Poder do Espírito Santo só pode. E uma enfermeira chegou para a Karina
Eu quis bater nela na hora, mas eu entendi depois por que ela falou isso. Falou assim, Karina, é o seguinte, deixa eu falar para você, ninguém nunca falou para você o que é o parto natural. Você vai começar a sentir uma dor muito forte. Depois você vai começar a sentir uma dor insuportável. Vai piorar algumas vezes. Aí você vai achar que você vai morrer. Mas não se preocupa, que você está na metade quando você achar que vai morrer. Quando você tiver absoluta certeza, plena certeza que você vai morrer, daqui a pouco o neném chega. E foi exatamente o que aconteceu. A Karina, quando estava quase ganhando, estava lá nos últimos momentos para ganhar a Karen, ela pegou na minha mão, ela colocou no celular um fundo musical bem melancólico, ela falou assim, cuida da minha filha, tá bom, que eu acho que eu não vou aguentar. Depois vocês me escoltam para mim embora, que eu acho que eu vou apanhar, tá? Ou seja, vocês ficam desviando o foco da mensagem. É uma dor insuportável. O apóstolo Paulo usa o exemplo da dor de parto. Ele fala, eu sinto como dores de parto, para fazer com que vocês entendam quem Cristo é. Essa é a função do dom ministerial. Pegar a pessoa que chega sem direção, sem nenhum foco, totalmente perdida, a vida desestruturada, arrebentada, e apontar ela quem Jesus é. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso é, algumas vezes, anos e anos, para uma pessoa estar totalmente alicerçada. Amém? Vamos lá. Uma das funções dos dons ministeriais é trazer crescimento à igreja. Amém? Daqui a pouco a gente vai falar específico sobre cada dom ministerial, mas um exemplo disso é a função do evangelista, que é o famoso missionário que vai no mundo lá fora e prega o evangelho e traz pessoas. Ou seja, se não tiver os dons ministeriais, não há crescimento na igreja. Deu para você entender isso? Amém? E trazer união para a igreja. O apóstolo Paulo fala que uma das funções deste dom é levar o corpo de Cristo a uma unidade. Amém? E também trazer estrutura. Deu para você entender a função dos dons ministeriais? Nós cremos nos 5 dons ministeriais. Eu já vou explicar isso melhor para você. O que não é os dons ministeriais? Número 1, hierarquia. Nós vemos, infelizmente, a maioria das igrejas, por exemplo, o irmão começa e vai seguir um plano de carreira. Ele começa, se ele começar a ir bem, começar a ir nos cultos, começar a ler a Bíblia, começar a fazer os cursos da igreja, vamos colocar ele de diácono, porque esse cara está esforçado. Aí depois de diácono, ele ficou 2, 3 anos como diácono, não faltou culto, o cara é dizimista, tudo certinho, vamos colocar ele como um presbítero. Como se fosse uma hierarquia, e não tem a ver com hierarquia. Tem a ver com posição de servir. Não é um plano de carreira, amém? Mas tem a ver com a posição que o Espírito Santo colocou, as características que o Espírito Santo colocou dentro de você para que você faça a obra de Deus com mais eficiência, amém? 2, não é um sinal de espiritualidade. O que eu vou falar pode ser que te escandalize, mas eu sei que você não vai escandalizar porque você é maduro. Pode ser que tenha pessoas aqui na igreja que é muito mais crente que eu. Sou pastor da igreja. Às vezes a gente vai visitar umas irmãzinhas aí de 70, 80 anos, eu tomo baile delas. Pensa numa maturidade de fé. Pensa numa sabedoria que tem de Deus. Não tem a ver com sinal de espiritualidade. Eu já conheci muito pastor carnal. Não vou nem perguntar para você, senão eu vou me decepcionar. Não é posição para ser servido. Tem pessoa que quer ser pastor, quer ser obreiro na igreja, porque ele acha que se ele for pastor, agora as pessoas vão ter que me honrar. Agora as pessoas vão ter que me servir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pega toda a honra que é preciso entregar para mim, entrega para Jesus, tá? Eu não quero nenhuma. A honra é para Ele. Uma das coisas que eu entendi que a glória do Senhor nos divide. Até umas pessoas, pode ser que até criticam, mas eu já comentei isso algumas vezes com vocês. No meu aniversário, vocês não têm a ousadia de fazer uma festa de aniversário para mim na igreja. O que vocês fizerem para mim, vocês vão ter que fazer para todos mesmo. Porque eu não sou melhor que ninguém.
Não faço para minha esposa, não faço para minha filha uma festa de aniversário aqui na igreja. Meu aniversário quer chamar eu para comer uma picanha na tua casa, eu vou, não tem problema, tá? Mas aqui na igreja, se fizer para mim, eu tenho que fazer para todo mundo. Como amigo, fora, amém, mas aqui não. Por que, pastor, essa ignorância? Não é ignorância. As pessoas precisam entender que nós somos iguais. É lógico que a Bíblia fala que nós devemos honrar a nossa autoridade, as autoridades aqui na terra. Um pastor, um apóstolo, um profeta é uma autoridade espiritual aqui na terra, você tem que honrar. Mas honrar, toma cuidado com a palavra honra. Honrar é respeitar, é cuidar. Amém? Não é um cargo para segurar membros. Eu já vi muitas pessoas falando assim, ó, o fulano está vindo ali na igreja faz um tempo, coloca ele num cargo aí para nós segurar ele aqui. Misericórdia. Cargo não é para segurar ninguém, não. Tem a ver com a direção do Espírito Santo. Nem todos foram chamados para ser apóstolos, nem todos foram chamados para ser mestre, nem todos foram chamados para ser pastor. Por isso que nós vemos, infelizmente, o evangelho da forma que está lá fora sendo pregado. Muitas heresias, muitas coisas erradas, muita bajulação. Pastores donos de si mesmos, gananciosos, atrás de dinheiro, usam o púlpito para se enriquecer. E não é uma escolha humana. Já conheci pessoas que falam, eu quero ser pastor. Espera aí, você perguntou para o Espírito Santo qual é o seu dom ministerial, ou se você tem um dom ministerial, porque tem pessoas que não têm, e está tudo bem. Eu falei isso aqui, tem uns dons de serviço também, tem pessoas que nasceram para limpar a igreja, e vão ficar limpando a igreja a vida toda, e isso não significa que ele é menor. Os dons ministeriais têm fila de pessoas querendo, agora os dons de serviço, a fila está vazia. Porque quando você está limpando o banheiro, não tem evidência, não tem glamour, não tem honra. Está entendendo isso? Eita glória, hein? Agora nós vamos falar em específico dos 5 ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico. Faz um joinha aí. Joia, joia. 5 ministérios, está nas suas mãos. Apóstolo, para que você não esqueça, é uma dinâmica. Dedo polegar. Por quê? Porque está sempre para cima. É sempre o primeiro a chegar. É sempre o que está na frente da obra. Deu para entender? E o que é um apóstolo? Apóstolo vem da palavra grego apostolos, que significa mensageiro ou enviado. Amém? O apóstolo tem a principal característica de implantar igreja, né? São pessoas visionárias, né? E essa é uma tarefa muito árdua e difícil. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo, se você pegar a história do apóstolo Paulo, as viagens missionárias, as igrejas que ele fundou, você vai perceber que é um trabalho árduo, difícil, né? E eu quero que você entenda uma coisa muito importante sobre os apóstolos. Existem 2 tipos de apóstolos. Existem linhas teológicas que pregam que não existe o apóstolo hoje. E você vai entender que existe o ministério apostólico até hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que o 5 ministérios foi dado por Deus para a igreja, para aperfeiçoamento dos santos, para edificação e para crescimento da igreja. Então, enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando na igreja, com a igreja, junto com a igreja, haverá apóstolos. Amém? Existem 2 tipos de apóstolos. Existem os apóstolos do Cordeiro. O que são os apóstolos dos Cordeiros? O apóstolo do Cordeiro é os 12 discípulos que viveram literalmente com Jesus. Amém? Que eram discípulos que foram transformados em apóstolos. Como Pedro, Lucas, amém? E todos os 12. E também existem os apóstolos gerais, né? Que foram chamados para um trabalho específico do apostolado. E como exemplo nós usamos Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé não viveram com Jesus e foram apóstolos usados pelas mãos de Deus. Olha a importância da vida do apóstolo Paulo, da exerção do ministério dele. Deu para você entender isso? Ou seja, de um grosso modo, apóstolo é o fundador de igrejas, é o pastor de pastores, é o que viaja, que inaugura igrejas, que cuida de pessoas também. É um pastor que faz essa obra. Deu para você entender isso? Amém? Dedo indicador. Ponta. Ponta para frente. Aí. Ali, ó. Aí.
Interessante, né? Tem quantos dedos apontados para frente? Um. E para você? Essa é a importância do profeta. Interessante, não é? O profeta é o porta-voz de Deus. Profeta, quando nós falamos na nova aliança, não tem a ver com os profetas da velha aliança, que ia para a caverna, que Deus só falava com eles. Não, não, não. Mas o profeta é aquele que carrega uma mensagem profética. Eu sempre costumo dizer que o profeta está calor, ele já está andando de blusa de frio. Está sol, ele já está andando com guarda-chuva. Porque ele sempre está com a mensagem à frente, de direção, que o Espírito Santo tem entregado para a vida dele. Amém? E o profeta, ele é marcado por uma mensagem mais pesada, por uma mensagem mais específica de direção, de encorajamento, de consolação da noiva de Cristo. Amém? Agora, dedo médio. Não mostra não, é feio. Tá? Mostra a mãozinha assim, ó, dedo médio. Tá bom? Você não fazer um gesto... você me respeita, hein? Um gesto obsceno. Evangelista. Por quê? Qual que é o dedo mais comprido? Este. O evangelista alcança lugares mais longe. O evangelista é aquele que leva as boas novas do evangelho. Eu costumo dizer que o evangelista é a linha de frente do evangelho de Cristo. Amém? O evangelista é o famoso missionário. É aquela pessoa que ela tem muita fome por almas, que são intensas, amém? Que são incendiadas pelo poder de Deus e tem facilidade para infiltrar em ambientes. Por exemplo, o evangelista é aquele que entra num ambiente hostil, onde não há ali a manifestação do poder de Deus, ele tem facilidade para se infiltrar ali e ministrar o evangelho de Cristo. É aqueles que pregam para pessoas na rua desfavoráveis, é aqueles que vai em becos, em valas, e leva o evangelho de Cristo. Amém? Todos os missionários são evangelistas. Amém? Deu para entender? Dedo anelar, da aliança. Por que dedo da aliança? Você vai entender agora. Sabe por que a aliança é usada nesse dedo? Você sabe? Existe um motivo específico para a aliança ser usada nesse dedo. Você sabia disso ou não? Existe uma veinha que corre desse dedo, que ela vem para o seu braço e vai direto no coração. É o único dedo que acontece isso. Por isso que você usa a aliança nesse dedo. É um sinal de aliança com o coração, com a pessoa. E o profeta, o pastor, é representado por este dedo. Por quê? Porque é aquele que é junto com a igreja. Amém? O pastor foi instituído também por Jesus, né? E ele se assemelha com o ministério de Cristo, pelo cuidado que tem com a igreja, por cuidar do rebanho de Jesus Cristo. Amém? A função do pastor é domesticar as ovelhas, é trazer alimento para as ovelhas, é proteger as ovelhas. Amém? Mas tem ovelha que é difícil alimentar. Tem ovelha que é difícil domesticar. Eu não sei quem mandou esse dia para mim de um vídeo da ovelha no curral. A Amanda, né? O pastor acho que foi dar comida para a ovelha veio, deu uma cabeçada, derrubou o pastor, né? É assim, meu irmão. Tem umas ovelhas que dão umas cabeçadinhas em nós, né? Tem umas ovelhas que é meio, né? E cuidar das ovelhas. Em geral, é trazer ali as ovelhas e direcioná-las para Cristo. Amém? O pastor é aquele que conhece a vida dos membros da igreja. O pastor é aquele que bate o olho e sabe quem está bem, quem não está, sabe daquele que está precisando, daquele que não está. O pastor geralmente é aquele primeiro que chega na igreja, o último que sai. Enfim, essa é a função do pastor. Amém? É cuidar, aconselhar, dar carinho, fortificar a igreja de Cristo. Amém? Deu para você entender isso? E o dedinho mindinho é o mestre. Qual é a função do mestre? O mestre é aquele que tem uma palavra bem profunda do Evangelho de Cristo. Por que esse dedinho? Porque esse dedinho entra em lugar que os outros não entram. Você vai encostar a orelha, você vai o quê? Com esse dedinho. Ou seja, o mestre é aquele que pega características que o pastor não pega, que o apóstolo não pega.
e traz uma palavra, uma revelação mais profunda, mais detalhada, ele é mais minucioso, amém? E tem uma característica mais bem profunda no ensino, de ensinar a igreja, amém? Deu para você entender bem isso? Agora aqui algumas informações importantes que você precisa estar no teu coração. Pastor, uma pessoa ela pode fluir em mais de um ministério? Com certeza. Pode. Um apóstolo pode pastorear a igreja, um profeta pode evangelizar, um mestre pode pastorear. Amém? Deu para você entender? Mas é importante você entender que a igreja precisa dos 5 ministérios. Pastor, se eu tenho algum desses ministérios, como que eu descubro se eu tenho algum desses ministérios? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. A receita do bolo é a mesma. Se encha do Espírito Santo. E esses dons, naturalmente, se é que você tem algum deles, vai fluir. Mas pastor, se eu não tiver, não tem problema nenhum. Você pode servir limpando, você pode servir contribuindo, você pode servir com dom de socorro, você pode servir de milhares de outras formas. Amém? O importante é você ter o coração aberto, humilde e entender todas essas coisas. Agora eu quero trazer para você uma revelação muito interessante dos 5 ministérios. Você sabia que existe um profeta na velha aliança que profetizou através de uma visão 5 ministérios? Sabia? Não? Abra por gentileza a Bíblia em Ezequiel capítulo 37. E nós estamos caminhando já para o final. Sabe quem que era o pai de Ezequiel? Vitor e Amanda. Mas não é desse Ezequiel que nós vamos falar agora, nós vamos falar do profeta. Não que ele não seja um profeta, ele é um profeta, mas nós vamos falar agora do profeta Ezequiel. Pode abrir, Vitor, por gentileza, Ezequiel 37. Eu vou colar da sua Bíblia ali agora. Ezequiel 37. A partir do 1. A mão do Senhor estava sobre mim e, pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. E me levou de um lado para o outro entre eles, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos, em outras traduções, sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-me: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano: Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, ficarei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em todos vocês, e vocês terão vida. Então, soberano, que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizei, houve um barulho, um chocalho, de forma que os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois pele, mas não havia o espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetizei: filho do homem, e diga que assim diz o soberano do Senhor: venha, deixe os 4 ventos e o espírito sobre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Dá para você dar uma glória? E eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Não tem como ler esse capítulo e não se estremecer. Vocês conseguiram enxergar aqui os 5 ministérios? Os ossos são os evangelistas, que traz estrutura para o corpo. Os nervos são os mestres,
que é a parte que faz com que movimenta com mais precisão. A carne é o pastor, onde traz o modelo e protege os órgãos vitais. A pele é o apóstolo, onde traz proteção e aonde mais estica o corpo. E o espírito é o profeta. Amém? Em nome de Jesus, eu quero profetizar agora, como está escrito aqui em Ezequiel, vida sobre você. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus. Se coloque em pé. Que essa igreja haverá um mover tão grande do Espírito Santo, que nós começaremos em nome de Jesus a não só manifestar de uma forma mais intensa os frutos do Espírito, os dons espirituais, os dons ministeriais também. Nós teremos em nome de Jesus vários profetas, vários mestres, teremos apóstolos, teremos evangelistas, teremos pastores segundo o coração, e como está escrito nessa palavra, haverá um exército enorme. Você crê nisso em nome de Jesus? Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar pela sua vida. A Karina vai adorar o Senhor.